Olá pessoal, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse cidadão aí e sobre essa máquina que ele está com ela ali a tiracolo. É a máquina que ele usou para gravar Lampião. E essa câmerazinha aqui é simplesmente similar àquela que o Benjamin Abraham usou. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Essa câmera é minha, ela me pertence, ela me foi doada há um certo tempo por um grande amigo, pelo Fernando Antônio, que é um camarada que faz trilha comigo de bicicleta e tal, enfim, ele me doou essa câmera há um tempo atrás. E eu vou aproveitar para falar disso, por quê? Porque, para variar, eu recebi algumas mensagens dizendo que era impossível se levar uma câmera dessa na mão de um amador para filmar Lampião no interior, Lampião no sertão. Que era uma câmera muito sensível, uma câmera muito altamente tecnológica para a época, que não era qualquer pessoa que ia saber usar, que a câmera não ia aguentar um rojão daquele, que era tudo tramóia, que mais uma vez é tudo montagem, etc e tal. Gente, essa câmera aqui, eu digo para vocês com toda certeza, é uma câmera tão robusta que no caso de uma necessidade ela serve até como arma, porque é o que a gente chama de um tijolão, ela é de ferro. Se você bater com uma câmera dessa na cabeça de uma pessoa é capaz de quebrar. Ou seja, é uma câmera que você podia utilizar até em uma guerra propriamente dita. Quanto mais filmar Lampião e seus homens dentro do sertão. Aquela câmera que o Benjamin está ali a tiracolo está envolvida num estojozinho de couro, que muitas vezes ela aparece dentro de um estojo de couro. Uma câmera dessa dentro de um estojo desse de couro, ela pode explodir uma bomba perto que não vai acontecer nada com ela. Ela pode rolar, digamos, de serra abaixo, que não vai acontecer nada com ela. Diferentemente, pessoal, de uma câmera moderna como essa. Isso aqui é uma Canon 5D Mark IV, das câmeras mais modernas que existe de hoje. Você comparar a robustez de uma câmera dessa daqui, da época de Benjamin Abraham, essa câmera é da década de 30, com uma câmera dessa moderna, eu lhe garanto uma coisa, se eu soltar as duas aqui no chão dessa altura, essa aqui vai se esfacelar e essa aqui vai permanecer do mesmo jeito, porque isso aqui é ferro puro. Então, essa história de dizer que a câmera não aguentava o rojão e etc e tal, esqueçam, isso é balela, isso é câmera feita própria para isso. Até porque na época não existiam as tecnologias eletrônicas que existem hoje. Hoje uma câmera dessa aqui é cheia de componente eletrônico, que se cair um pingo d'água ela pode parar. Se levar poeira ela pode parar. Ela é cheia de componentes que qualquer coisinha simples que aconteça ela pode se danificar, apesar de ser uma excelente câmera. Já essa daqui não, gente. Essa aqui é toda mecânica. Então essa câmera aqui, gente, além dela filmar, hoje em dia se grava. Essa câmera aqui ela grava, ela não filma. Essa câmera aqui ela filma, existe uma diferença. Aqui é gravação eletrônica, aqui é fotograma. Então, além dela fazer a filmagem em si, ela também fazia foto. Por quê? Porque cada fotograma corresponde a uma fotografia. É como se fosse um desenho animado daquele que você, antigamente, você desenhava. Não era no computador, era feito à mão. Você fazia várias sequências animadas e depois você animava soltando umas folhas em cima da outra, o desenho ia passando e você ia vendo os movimentos. É mais ou menos a mesma coisa. Então eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho como era o funcionamento de uma câmera similar a essa que foi o que o Benjamin usou. Vamos mostrar aqui, eu vou virar aqui para vocês entenderem um pouquinho. Pessoal, é o seguinte, quando o Benjamin ia começar a gravar nesse equipamento, o que ele tinha que fazer primeiro? Ele tinha que vir aqui, ó, é muito simples, qualquer leigo mexia nisso. Com uma orientação básica de meia hora, qualquer leigo, até uma criança mexe num equipamento desse. O que ele tinha que fazer? Aqui onde vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é a quantidade de frames por segundo. Então a pessoa escolhia aqui a quantidade de frames por segundo que ia gravar. Essa manivelazinha aqui, a pessoa destrava aqui. Eu não vou ter como mostrar aqui porque o meu tripé não é apropriado para essa câmera. Mas eu vou mostrar depois para vocês um tripé, como era que ele fazia isso. E aqui, ó, ele dava corda, digamos, ele dava corda no equipamento. Este câmera é muito simples para funcionar, sabe, capitão? Capitão, tá vendo esse manivela aqui, é? Pois bom, nós rola ela aqui para dar corda, hein?
Após ele dar essa corda no equipamento para ele poder começar a gravar, ele travava aqui novamente, veja como é simples. E depois aqui nesse botão ele apertava aqui, segurava. Na hora que ele aperta aqui, o filme começa a rodar dentro, a película. Começa a rodar dentro o tempo de corda que ele deu. E gravava nessa velocidade que eu falei. Eu vou mostrar aqui agora outro detalhe, aquela famosa história de terem soldado a máquina para que Benjamin pudesse operar. Isso aqui é uma coisa muito importante que muita gente fala, mas como não entende do assunto, então fica meio perdido. Vamos lá, veja a simplicidade. Isso daqui, esse botão aqui, é o que a gente chama de distância focal. Isso aqui. Você vai desde de poucos centímetros, digamos assim, até o infinito. Isso é o foco. Deixa eu explicar por que isso aqui ainda hoje é uma coisa muito complicada, tá certo? A gente que trabalha com vídeo, nós trabalhamos com um equipamento como esse que eu mostrei aqui, ou uma câmera de vídeo que eu tenho também aqui, tudo no manual. Por que no manual? Porque no manual a gente tem mais fácil a regulagem de tudo que a gente como profissional precisa em relação à câmera. Tanto de luz como de velocidade, enfim, de tudo que você precisar. A gente não usa câmera no automático. Quem usa câmera no automático é amador, porque não sabe regular a câmera da maneira necessária, taca uma câmera moderna dessa no automático, então ele grava praticamente sem erro. Nessa época não existia câmera que fizesse essas coisas no automático como existe hoje em dia. Então era tudo no manual. Então o que acontece? Aqui na distância focal, o Albuquerque, o que ele fez? Ele, digamos, selecionou, 3 metros de distância. Então ele colocou aqui em 3 metros de distância, botou um pontinho de solda e o Benjamin já sabia, digamos, marcando pelos passos, que 3 metros ia dar o foco certo. Por que isso era necessário? Você pode aqui atrás, você vê, você olha também, tem um visor óptico aqui. Só que às vezes a pessoa não enxerga bem, isso é muito comum. Ela vai ver aqui uma coisa, mas na verdade vai estar desfocado. Por isso que ele fez isso, que era para ele não errar o foco. Ainda hoje, quem trabalha com película, usa uma coisa muito rudimentar que vocês vão até achar estranho. Eu vou dar um exemplo. Quando você vai gravar com câmeras que ainda rodam película, você tem uma distância que você vai gravar, digamos, uma pessoa andando na rua. Para você não perder esse foco, no lugar de você soldar o equipamento hoje em dia, equipamento de filme, claro que não é esse, é mais moderno, mas o sistema é o mesmo. No lugar de você soldar, que você não é louco de fazer isso, você pega um cordão, um barbante, digamos, de 3, 4, 5 metros. Você vê essa distância, amarra aqui na cintura do operador de câmera e amarra lá na pessoa que vai estar andando. Essa linha fica estirada e você vai andando aqui para trás e a pessoa vem andando com o cabo estirado e o foco não sai do canto. Vai estar a distância focal bem reguladazinha, direitinha. Se não existir esse cordão, por exemplo, se não for um câmera super experiente, quando ele estiver andando, ele vai perder a distância certa e vai desfocar o objeto que ele está gravando. Então, por isso que o Albuquerque soldou esse pontinho para o Benjamin não errar. E aqui, gente, é a entrada de luz. Isso aqui o que é? Quando tem muita luz, você fecha aqui um pouquinho e a imagem escurece. Quando está com pouca luz, você abre mais e a imagem clareia. E isso ele via pelo visor. Tudo regulando aqui, pessoal. Tudo aqui direitinho. Então, pessoal, usar um equipamento desse não tinha nenhum segredo, não. O único problema realmente era o foco. Para quem tem problema de vista e realmente hoje em dia, se eu for gravar sem óculos numa câmera hoje, eu vou ver tudo errado. Por quê? Porque eu não vou enxergar o que o viewfinder vai estar me mostrando. Então era muito simples, qualquer pessoa usava isso aqui. Essa câmera não tem nada de câmera, como algumas pessoas mandaram mensagem para mim. A era câmera muito sofisticada, como é que uma câmera dessa ia aguentar andar no sertão, levando poeira e tudo. Meu amigo, isso aqui leva até chuva. Isso aqui leva poeira, cai no chão, isso aqui não tem problema nenhum. Repito, diferentemente de uma câmera altamente moderna como essa. Aqui é uma câmera fotográfica que filma, famosa DSLR. Gente, é uma câmera tão básica, tão simples, que até aquela história onde aparece o Benjamin Abraham, todo mundo diz, quem foi que fez? Devia ter outra pessoa ali no meio, etc e tal. Que tolice, que tolice. Qualquer cangaceiro
o Benjamin já estava tudo direitinho, botava na distância certa, chegava lá e dizia pro camarada, ó, é só apertar aqui. Ele já dava a corda, como eu falei, né? Ele já dava a corda aqui rodando, chegava pro cangaceiro que fez a imagem, se não me engano, Juriti, nem lembro, e dizia, ó, é só você vir apertar aqui. E ela estando dentro da bolsa, que o Benjamin usava, estava totalmente segura, sem problema nenhum, levava para qualquer lugar e não tinha esse segredo todo, gente. Pode ficar certo disso. É a mesma história das falácias que não existia óculos escuro, que não existia carro no sertão nem caminhão, porque não tinha peça de reposição, não tinha borracharia. Eu queria perguntar a vocês o seguinte, quando os primeiros exploradores foram para o Polo Sul e para o Polo Norte, enfrentando o desconhecido, será que no meio do caminho tinha essas lojas de conveniência para eles irem se abastecendo de comida, de agasalho e etc e tal? Será que o homem, quando foi para a Lua, no meio do caminho tinha uma estação espacial para eles pararem, ver se a máquina estava, se o foguete, se a nave estava toda direitinha? Será que Cabral, que Colombo, enfim, os exploradores, quando cruzaram os oceanos as primeiras vezes, eles só foram depois que construíram bases navais no meio do caminho para eles ajeitarem as naus? Eu acredito que não, né? Mas infelizmente, como tem gente que fala um monte de asneira e tem outros que acreditam nesse monte de asneira, infelizmente a gente sempre vai ter essas polêmicas. Alguns colegas até dizem, Aderbal, não responda não e tal. Gente, eu tenho certeza de uma coisa, eu respondo não para as pessoas que inventam essas mentiras. Eu falo para aqueles novatos que estão iniciando no mundo da pesquisa. Todo dia aqui nessa maravilha aqui que é um celular, que a gente filma também, todo dia eu recebo mensagem de gente perguntando coisas absurdas como essa da máquina, dizendo que era uma coisa altamente delicada, complexa, que não podia ir para canto nenhum. Vocês já viram filmes das pessoas da National Geographic, por exemplo, usando esse mesmo tipo de equipamento na África, na Índia, em guerras, em todo que é tipo de buraco, usando esse tipo de equipamento, filmando e fotografando tudo? Eu acredito que vocês já viram. Portanto, pessoal, não acreditem em certos absurdos. Sempre é bom o quê? A gente averiguar. Porque quando eu falo as coisas aqui, eu falo baseado em pesquisa séria. Eu não falo simplesmente para contestar. Eu não falo simplesmente para ser do contra. Tá certo? Gente, ó, outro detalhe importante. A gente sempre costuma ouvir dizer que quem fez aquelas imagens que Benjamin estava foi um cangaceiro. Eu até falei de Juriti. Mas vejam bem, depois que Benjamin dava a corda aqui, nesse botão aqui que ele botava para gravar, se ele botar até o fim, ele trava. A partir do momento que ele trava, ele está gravando. O Benjamin podia fazer isso e ir lá para frente e aparecer na cena do filme que ele estava fazendo. Ele podia muito bem fazer isso. A foto não, a foto ia ter que ter alguém que ir lá e na hora fazer o fotograma. Mas para filmar, ele dava a corda se ele quisesse, travava para ela começar a gravar e ia lá para frente. Simples assim. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, gente, uma coisa também interessante. Eu vou tirar ela aqui do tripé e vou mostrar aqui para vocês onde é que fica o filme. Você abre aqui, ó, o compartimento e aqui vai o rolo. O filme está aqui dentro. Veja como é uma máquina robusta e segura. Veja bem, ferro puro. Você coloca aqui o filme de volta. Altamente seguro, ó, nem mexe. Você fecha a tampinha aqui. Trava aqui dentro, não passa nem pensamento. Quanto mais areia ou coisa parecida. Então, para vocês verem como é um equipamento altamente fácil de manusear, robusto e seguro. As gravações que o Benjamin fez, que ele errou, foi por conta de quê? Do foco, isso aí ele errou. Ou então, como ele levou alguns cartuchos, ele tirou alguns cartuchos desses e deixou junto, digamos, com farinha, com rapadura. Isso aí pode ter dado algum tipo de fungo no filme que estava solto fora da máquina.
Mas é mais ou menos por aí. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o funcionamento do equipamento. A câmera que o Benjamin usou não foi essa. Foi uma câmera similar a essa. Mas os princípios são os mesmos. Não tem diferença nenhuma. Câmera da década de 30, a dele da década de 30, a mesma coisa, do mesmo jeito. Essa daqui é porque eu estou sem esse estojinho que ele usa para colocar ela dentro, mas é a mesma coisa, gente. Então não existe segredo, não existe essas falácias todas em relação a que é mentira, que tinha outra pessoa junto de Benjamin, que não foi ele que gravou. Se eu pegar uma câmera dessa e der para um menino de 10 anos, ele vai rir da simplicidade que é uma câmera dessa, se a gente comparar, por exemplo, com o que um celular desse faz. Um celular desse tem 1000 vezes mais recursos de tudo que a gente imaginar do que um aparelho rudimentar desse que qualquer pessoa podia operar. Qualquer pessoa. Vocês podem ter certeza. Um menino de 10 anos a um senhor de 80 anos operava isso aqui com meia hora de instrução. Não precisa mais. Meia hora é muito para explicar o que ela faz. Principalmente você estando com ela no tripé. Principalmente você estando com ela no tripé. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? E até a próxima. E não esquecendo que no próximo mês nós vamos ter uma grande live com o Dr. Sérgio Dantas, onde a gente vai falar sobre a grande jornada de Lampião no Rio Grande do Norte. E vamos ter também outra live fantástica que vocês não podem perder, que é nada mais nada menos sobre o temido Raso da Catarina. Eu já estive no Raso da Catarina várias vezes, inclusive a pé eu estive no Raso da Catarina, e nós vamos conversar sobre o Raso da Catarina com nada mais nada menos que o nosso amigo João de Souza Lima, que é um dos homens que mais conhece aquela região. Eu já estive também com ele lá várias vezes, e a gente vai falar sobre o que é o raso, o que é que você encontra dentro do raso, vai falar sobre o raso na seca, o raso quando está tudo verde, quais os animais que vivem lá dentro, como os cangaceiros faziam ali dentro, como era a perseguição. Então vão ser 2 lives, gente, que vocês não podem perder. Sérgio Dantas sobre o Rio Grande do Norte e João de Souza Lima sobre o Raso da Catarina. Ok, pessoal? É isso aí, abração para todo mundo e vamos em frente. Tamo junto.